Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pelas suas colaborações que têm chego para nós através do Facebook, aparece aí na sua tela, e você também tem mandado através do Sicom. Muito obrigado pela sua participação, é muito importante para nós saber que você aí dentro da sua casa tem se interessado muito pelo programa e pelos temas. Queremos continuar contribuindo. Hoje nós temos aqui um convidado para lá de especial, já vou logo apresentar ele de imediato, que é o vereador Boquinha, está aqui conosco, do PSDB, tem assuntos que nós vamos tratar, muito bem-vindo, obrigado pela presença, viu? Obrigado. E está conosco também o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, nosso comentarista de todos os programas. Rubens, bem-vindo, viu? Obrigado ao vereador e a você, Zé Roberto. Nós vamos tratar de alguns temas aqui muito interessantes, mas antes disso eu queria conversar com você que está em casa, que esse senso geral da sociedade, né, que todas as vezes que o governo, o governo federal principalmente, quando nós nos vemos envolvidos numa crise, aumento do dólar, e tudo refletindo diretamente no bolso do munícipe, no bolso do cidadão. E a grande preocupação do governo é fazer o quê? Quando o governo erra, ele diz assim, em outras palavras, para nós todos, paga a conta para mim, eu vou aumentar o seu imposto. Isso reflete no pão, na padaria, isso reflete no azeite da sua compra. Qualquer produto do mês está tudo ligado a essa cotação. Até a carne, que é um produto nacional, para você ter consciência disso, nacional, é nosso. Mas o que fica? Quando o dólar aumenta, vale muito mais a pena para o produtor colocar lá fora. Mandar essa produção toda para fora, ele acaba ganhando mais. Agora, eu tenho aqui dois representantes que vão poder nos ajudar e eu quero levar para dentro da sua casa otimismo. Por quê? Nós vamos acabar pagando a conta. Agora, nós vamos acabar pagando a conta e nós vamos produzir mais também. O que você entende, Rubens? Olha, Carela, sempre importante, a questão política, nós estamos aí no ano pré-eleitoral, mas já considero eleitoral, porque as coisas que estão acontecendo no nível federal repercutem sempre no dia a dia nosso, né? Então, nós vimos aí de um momento crítico, no sentido de que a gente percebe que aquilo que foi anunciado antes das eleições do ano passado foi, de alguma maneira, a população foi iludida. Eu não digo do Estado de São Paulo não, porque aqui a nossa presidente não foi vencedora, mas nós não somos o Brasil todo. Perfeitamente, os reflexos estão aqui. Então, também. O que acontece? Aqui nós temos um maior problema, que é essa falta de planejamento ou planejamento mal feito. Ele faz com que todos nós paguemos uma conta pelo Brasil todo. A gente não pode querer fazer um clima de separatismo, vamos tirar São Paulo do resto, porque se a gente andar... Claro que não. Tem gente que pensa dessa forma, né? Mas eu acredito sim numa melhor competência. Ou seja, na hora que você vai escolher seus representantes, seja nível federal, estadual, municipal, você tem que pensar em tudo isso. E a mesma coisa, e vou puxar a sardinha para o meu lado, que é do condomínio, você também tem que fazer a mesma coisa no seu condomínio, porque é lá que começa. Perfeitamente. É ali que você observa o dia a dia do síndico, que é muitas vezes criticado mal, porque ninguém colabora, porque todo mundo acha que, virou síndico, que era ele que se vire, ele que vai ter que encontrar soluções. Não é assim que funciona. O condomínio é que nem o Brasil, é que nem tudo... se você não contribui com a sua parte, não necessariamente com a sua finança... Perfeito, mas está ali, tem lá um gestor que vai ter que... É que às vezes o gestor pode ser incompetente. Exatamente. Mas ele só vai ser considerado incompetente, na minha maneira de ver, se todo mundo ali que está envolvido deu a sua parcela de contribuição. Deixa eu até aproveitar essa questão que você falou, que eu quero colocar aqui o Boquinha numa... Não vou pôr numa fria, porque uma sinuca. As questões de gestão do nosso país estão deficitárias, não é?
Tá, e eu acho, como você fez a introdução, ela parte muito, por exemplo, todas essas manobras, às vezes, e a má gestão afeta no todo. Exatamente. E quando a gente está aqui, às vezes, muito voltado ao condomínio, o condomínio sofre demais, porque aumenta a água, aumenta a luz, aumenta o funcionário, e isso, quando você divide, aumenta para aquele que vai custear. E mais do que isso, aumenta o pão, aumenta a carne, aumenta e acaba o dinheiro para pagar o condomínio. Acabaram de perde lá o emprego, aumenta a inadimplência. Exatamente. E é um efeito cascata para tudo. E que é o pior, é como você lembrou bem, condomínio, quando você tem um gestor, ou mesmo nós, dentro de casa, quando você faz a administração do teu recurso, junto com o da esposa, do que ganha, às vezes do filho, você faz um balanço. No governo federal, infelizmente, isso não ocorre. Infelizmente, isso está se reproduzindo também, em alguns casos, para algumas cidades dentro do município. Perfeitamente. Onde chega no limite da responsabilidade fiscal, por exemplo. Né, que hoje tem uma lei, que foi um parâmetro, né? Você não pode gastar mais do que 53% do que arrecada com funcionário público. Né? No caso do governo federal, onde nós estamos as maiores mazelas, que tudo que arrecada, e se arrecada muito, uma parcela, hoje, o que se paga na folha de pagamento do servidor, representa quase 70%. Né? A gente tem uma distorção numérica completamente. Você tem uma quantidade de ministérios que não há necessidade de gasto de viagem. Tudo é em escala monstruosa. Essa semana, nos meios de comunicação, se falou dos casos da limusine, né, da visita da presidência aos Estados Unidos. Não é o fator de andar ou não de limusine, mas tinha-se necessidade de se gastar tanto com um tipo de transporte que poderia ter sido feito com outro. Então, essas pequenas, que na cabeça, às vezes, da presidência possam ser pequenas, acaba dando um rombo muito grande. E quem paga esta conta fica fácil. Né? Perfeito. É o povo. Eles são, os dois aqui, extremamente polidos, educados, e olha, sensacional. Chiarella, amigo, falta vergonha na cara, tá bom? É esse que é a verdade. O cara precisa aprender a gastar o seu dinheiro e o meu. Vou mudar o assunto, tornar a coisa aqui um pouquinho mais amena. Olha, deixa eu te falar. Já falamos bastante disso. Mas o vereador Sadal, também do PSDB, Sadal Nakai, ele tem um projeto de lei que diz respeito aí ao seu cãozinho, que eu acho que é um assunto interessante, e ligado ao condomínio. E o projeto já está passando por algumas sessões para ver lá a sua legalidade, coisa e tal, para ir à votação. E o projeto de lei, ele diz o seguinte, ele garante a habitação de cães e gatos nas unidades residenciais e apartamentos de condomínios e da outra providência. Unidades residenciais, ele está falando também de casas, tá? E condomínios e da outras providências. Deixa eu passar primeiro o artigo 1º aqui da lei, já para você também ter saber o que está acontecendo, e aí nós vamos comentar a respeito disso, que eu achei interessantíssimo e já tem acontecido, mas com regulamentação fica melhor ainda para a gente saber que caminho trilhar, não é? Fica garantida a habitação, no artigo 1º, de cães e gatos pertencentes ao proprietário de imóvel ou inquilino, residentes nas unidades residenciais e apartamentos de condomínios, em cumprimento à Constituição Federal de 88, seu artigo 5º, seu inciso 11º. A circulação de demais área comum do condomínio ficará a critério de decisão dos condôminos e Assembleia Geral, não podendo ser vedada a entrada e saída dos animais do condomínio. E aí, o que você acha, Rubens? Olha, em primeiro lugar, eu acredito que é realmente um direito de cada um portar o seu animal de estimação, e as próprias convenções, muitas delas, proíbem até peixinho de aquário. Né? São convenções antigas que era proibido mesmo, de maneira genérica e tudo mais. Mas essas convenções elas foram feitas no momento anterior, onde a Constituição não previa, tal como aí é mencionado, essa garantia de que você pudesse ter o seu animal de estimação ao seu lado.
Isso faz parte do direito, inclusive, de convivência, de vida, de moradia. É um amplo espectro legal. Perfeito. E até de garantia de dignidade humana. E é importante, porque você acaba dando parâmetros. Quais são? O animalzinho tem que estar vacinado, o animalzinho Então, deixa eu tem que aproveitar, ler para você o artigo 3º, né? que você tocou num assunto importante. É verdade? Olha só. Me antecipei, hein? Você antecipou mesmo. E olha que interessante, ó. O artigo 3º diz que o proprietário deverá cadastrar um animal no condomínio. Já é uma coisa que não existe hoje, que nós vamos... quantos animais nós temos aqui? Sim. É legal ter esse controle. Informando o nome, a raça, a idade e o porte. Também importante. Fica obrigado ainda a apresentar laudo médico, veterinário, obviamente, expedido por esse veterinário competente, devidamente registrado, que ateste a saúde boa do animal. Aí no artigo 1º diz, o proprietário do animal deverá ser pessoa maior de 18 anos. O seu colega vereador tem seu voto aqui? Já não? Não tem, eu acho, foi um pouco que falou, nós temos, e esse programa é muito voltado aos condomínios, aqueles os síndicos, enfim. Já está antecipando o seu voto? Ah, com certeza. Tá bom, não, sabe vamos por quê? Por exemplo, há um conflito muito grande, porque uma grande parte ainda dos condomínios, infelizmente, não mudaram as suas convenções. Então, às vezes é muito corriqueiro ter um conflito, porque as pessoas estão... Às vezes uma pessoa mais velha, mais experiente, vamos dizer assim, mas que, olha, eu não quero animal, não pode ter, isso me incomoda. Como também tem casos, agora recentemente foi notícia, acho que em São Paulo, que algumas pessoas, né, e aí há uma preocupação na lei que a gente tem que ter, a sua casa ter animal, mas ela não pode, com a desculpa de ser uma protetora dos animais, você colocar, às vezes, dentro de um apartamento, 30 gatos. Perfeitamente. Porque aí você fere também... É uma questão de saúde pública. De então. saúde pública. Exato. Porque 30 gatos, às vezes, num apartamento que não comporta o tamanho, o odor dos gatos começa a afetar a todos. E eu acho que a lei vem para também regulamentar essas coisas, porque a gente sabe, infelizmente, que as pessoas com aquela desculpa de ser protetora, que gosta de animal, acaba se excedendo e levando para o coletivo o que é dela. O que é dela e que acaba perturbando, né? Eu dei o exemplo do gato, mas, por exemplo, às vezes uma pessoa também que tenha 3 cachorros, às vezes num apartamento... Numa kitnet. Pois se torna excessivo. Olha que coisa né? interessante aqui, ó. E aí, tudo bem, tem a regra, precisa ter a sanção. E a sanção quer dizer, quem não cumpre tem que ser penalizado. E aí, Rubens, ó, ele está dizendo aqui, fica, no parágrafo 4 desse mesmo artigo, fica o proprietário ou responsável pelo animal obrigado a cumprir o caput deste artigo, num número de 180 dias que ele deu, tal, sob pena de sofrer sanções impostas pela Assembleia Geral ou Convenção Condominal. Então, nós vamos ter que começar a rever essas convenções, não é isso? Hoje o Código Civil, lá no artigo 1337, é importante que recentemente teve uma decisão punindo o inquilino por comportamento antissocial. Porque, veja, até bem pouco tempo você não tinha essa sancionabilidade. Você pegava o proprietário. Não, o proprietário que alugou, é ele que tem relação direta com o condomínio e, portanto, é ele que tem que ser penalizado porque arrumou um mau inquilino. Só que a legislação já foi interpretada pelo tribunal de uma outra maneira. Muito bem. Olha, Rubens, nós vamos ter que dar um break aqui, passa muito rápido. Eu acho que vai ter que realmente as convenções têm que decidir sobre isso. Na volta do nosso intervalo, o nosso vereador aqui tem um projeto de lei que ele vai encaminhar que trata de garagem. Daqui a pouco a gente volta. Espera um pouquinho aí.
AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Desde 1971, a Extintec está situada na cidade de Santos. Nossa sede própria conta com uma área de aproximadamente 2.800 metros quadrados e possui mão de obra especializada em manutenção de equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Contamos com uma oficina para manutenção devidamente equipada e credenciada. Desde 2006, a Extintec mantém o seu sistema de gestão da qualidade certificada na norma ISO 9001. Venha nos conhecer, agende a sua visita com um de nossos representantes. Extintec. Trabalhamos também com manutenção de balsas salva-vidas. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Queria lembrá-los aí que o nosso programa vai ao ar de forma inédita às sextas-feiras às 8h30 da noite e tem as suas reprises aos sábados às 11 da manhã, segundas e quartas-feiras às 4h30 da tarde. Então, se você perdeu o inédito de sexta, você pode ver nesses dias de reprise. No nosso intervalo, nós estávamos falando de animais e do projeto, que a gente tem uma esperança que passe esse projeto, né? E eu acho que é interessante. Temos um grande número de animais aqui em Santos, de pessoas proprietárias, donos de animais, né? E eu acho que essa é bem sabendo cuidar direitinho. A gente vê, a gente tem visto essa melhora na questão de limpeza, tudo isso cuidando das fezes dos animais. Você quer falar alguma coisa, Rubinho? A grande parte do proprietário de animais, na verdade, é responsável. A grande parte é responsável. Perfeitamente. Então a gente tem que realmente ter uma legislação que brinde aquela pessoa que é responsável, mas também puna aquele que é irresponsável, que é egoísta, enfim. E agora tem um expediente legal que, uma vez aprovado, vai dar poderes. Vai dar suporte, vai regulamentar. A gente tem que entender uma coisa diferente, que ficar bem claro para você. Direito é algo que é inerente, né? Tem até o direito natural, que alguns juristas sabem, entendem, se discute. Direito é uma coisa. Lei, ela garante o direito. O direito vem antes. Então, para você poder entender que a lei só está lá para garantir o seu direito. E com base nessa ideia de garantir direitos,
o Boquinha está com uma ideia e um projeto que vai tratar de garagem coletiva. Existem más línguas que popularizaram como garagem brigativa. Sim. Que dá cada discussão esse negócio de garagem. Qual que é a sua ideia, Boquinha? Então, a gente sabe que hoje uma grande parcela dos imóveis da nossa cidade você não tem garagem, né, para o carro para todos os apartamentos. Os prédios mais novos hoje, que a gente tem a população de Santos e região, nós temos praticamente um carro para cada 2 habitantes, então a gente tem uma quantidade excessiva de veículos, da qual a gente até não deveria de ter. Só que, se a gente verificar aqueles que têm apartamentos, principalmente ali, orla da praia, os prédios mais antigos, eles não têm a quantidade de vagas suficiente ao número de apartamentos. Perfeito. E o que ocorre, e a gente tem casos diversos, a garagem é coletiva, só que uma grande parte do apartamento, do morador, aquele que é egoísta, deixa um determinado carro lá, às vezes ou por problema de documentação, ou um carro antigo, ou era da mãe e não quer vender, ou está com problema judicial, enfim, em inventário, preso numa determinada vaga. Como também ocorre nos condomínios que são voltados a turistas, essas coisas todas, aquela pessoa que mora em São Paulo, ela tem um veículo, uma moto, que fica numa determinada vaga, que não se mexe, às vezes, durante meses. Né? Larga lá e fica lá. Deixa lá e fica. Né? E há um conflito, porque sempre quando você é questionado para o síndico, ele diz que não pode mexer, porque é do morador, mas olha, aquela vaga... É interessante a matéria. Tinha que ser, como é uma coletiva, ela tem que girar. Agora, né? Deixa eu apimentar aqui, Rubens, isso eu vou jogar no seu colo, hein? É uma pauta bomba. Essa é. Vou jogar no seu colo aqui. Sim. A minha reflexão pessoal, a minha. Se eu tenho uma vaga coletiva de uso comum, a palavra já diz para todo mundo. Se eu deixar alguma coisa minha por um tempo prolongado, eu não transformo esse coletivo em individual? O que você pensa disso? Sim. Na medida em que você utiliza exclusivamente uma área comum, o próprio Código Civil permite essa utilização mediante o quê? Uma remuneração. Só que em caso de garagem, de vaga coletiva, é inviabilizado, porque como disse aqui o vereador, veja, se eu tenho uma garagem coletiva, onde não há número suficiente para todas as unidades, pelo menos uma, isso só aconteceu a partir da década de 90, Código de Edificações que obrigou. Se isso acontece, eu vou ter conflitos todos os dias. E nós temos um grande número de prédios assim aqui. Sim, tem prédios que sequer tem garagem. Esses aí eu acho que até são privilegiados porque não tem problema de garagem. Pois é. Né? Não tem conflito. Não tem conflito. É. Mas são raros os casos, hoje é diminuto. Mas o grande maior problema qual é? Eu não posso individualizar algo coletivo. Ou seja, o síndico pode sim notificar lá o proprietário, não tirou, entra com ação na justiça e remove. Deixa eu acrescentar uma coisa aqui para só vou dar mais uma sugestão aqui para o vereador. Isso aí poderia ser incluído, inclusive, no projeto, não sei se o senhor já pensou, de, por exemplo, colocar as autoridades para fazer esse serviço. O síndico poder acionar, por exemplo, que nem a gente vê em via pública, o veículo está lá mais de uma semana e é acionada, por exemplo, a SCT para fazer a remoção por conta do próprio dono do automóvel. Poderíamos fazer, não sei se legalmente é possível, essa inclusão, essa possibilidade do síndico acionar para remoção. Serviço público para remoção. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que estão nos assistindo, inclusive nossos colegas advogados. Aqui nós não estamos falando em legalidade da regra, vão passar pelas suas comissões para saber da legitimidade em determinado assunto. Aqui é reflexão. E o vereador traz uma dificuldade extrema. Sim. E é o papel do vereador. O que você acrescentaria mais nessa ideia? Eu acho que a ideia, e vou já acatar, porque, por exemplo, como o serviço da CT da remoção, ela
pode ser feita e ela é cobrada mediante aquele que deixou o veículo, ele vai ter que pagar pelo serviço do guincho, essas coisas todas. Pelo que deu causa. Pelo que deu causa, eu acho que é extremamente verdade. Mas é que a gente poder até tranquilizar, porque apesar de estar na lei do coletivo, a gente também encontra, muito semelhante como no bloco anterior que a gente falou dos animais, a gente ainda encontra um número muito grande de condomínios este conflito. Principalmente, você lembrou bem, os prédios mais antigos, né, que hoje, com o novo Código de edificações do município, de uso e ocupação do solo, os prédios mais novos, você tem que ter garagem suficiente para apartamento. Eles têm que se adequar à regra. Mas os apartamentos mais antigos não tem. E isto dá conflito, né? No meu prédio mesmo, onde eu morava, nós tínhamos três garagens que a gente brincava, que eram intocáveis. Por quê? Eram pessoas que tinham carros antigos, ele tinha outro veículo, como era um xodó, ele deixava o carro lá, só que não mexia. Ele até alegava que o outro carro que ele tinha, que a família tinha, ficava do lado de fora. É verdade, porque você só pode um imóvel. Só que aquele que ele tinha não era mexido do local. Então ficava... Se transformou em imóvel. Se transformou em imóvel. Um bem imóvel. Porque ficava ali dentro. E isso dava conflito. E olha... É um número, se a gente verificar, né, e os exemplos que eu tenho, e por isso que a ideia desse projeto de lei veio ao encontro de alguns amigos que moram ali na orla da praia, que são apartamentos, na grande maioria, de pessoas de fora, né, de turistas, que, enfim, que tem o segundo imóvel. Isso constantemente dá aborrecimento na temporada ou no final de semana, em feriados grandes, e que causa transtorno para o próprio prédio, né? Porque, enfim, dá confusão, briga, chegam as vias, às vezes, até de... Né? Da violência a troco de uma regulamentação. Eu, como falei aqui, eu acho até que é um tema polêmico para o lado legal da coisa, porque a Câmara interagindo em algo privado, mas um motivo também para a gente chamar a atenção de uma reflexão do que está acontecendo na nossa cidade. Olha, o programa foi super agradável. Presença do nosso convidado também, só que o tempo acabou, não é? Vem novidade por aí. Nós vamos ter que trazer de volta para poder reafirmar ou não tudo isso que nós tratamos aqui, através desse projeto. Rubens Moscatelli, suas considerações finais. Muito obrigado por ter aqui conosco novamente, viu, Rubens? Obrigado, Querela. Um abraço a todos vocês, nossos telespectadores aí, obrigado pela audiência. Vereador Boquinha, PSDB, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estou à disposição do programa e de você, ouvinte, lá através da Câmara. Ligue, participe. Muito bem, você sempre nos ajuda a fazer o programa. Participe conosco através do Facebook, que está aparecendo aí na sua telinha. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Nos veremos novamente no próximo programa. Fiquem com Deus, até lá. Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec.